Gálatas capítulo 5, verso 18 diz que: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Infelizmente, esse texto muitas vezes é interpretado de uma forma equivocada, como se pudéssemos pisar ou desobedecer os mandamentos da lei moral. Mas é um grande equívoco pensar dessa forma, o texto não está dizendo isso. Quero abordar com você aqui a ação do Espírito neste texto. Aqui diz que o Espírito tem o poder de nos guiar. Louvado seja Deus, porque a palavra dele diz que a própria palavra é uma lâmpada para os nossos pés. Jesus disse que ele é o caminho e o Espírito é aquele que pode utilizar a lâmpada para nos conduzir no caminho que é Cristo Jesus até a vida eterna. Para isso, nós precisamos realmente ser guiados pelo Espírito. Eu não sei se você já teve a experiência trágica de se perder em algum lugar ou de estar em algum lugar sem saber como sair de lá. É muito ruim. Isso até mesmo usando os aplicativos de localização ou de endereço que existem hoje. Eu já fui parar em locais que não tinham nada a ver. Isso faz a gente pensar que, imagina como seria nesse mundo que nós temos, nós nos perdermos no aspecto espiritual. Imagina se você e eu fôssemos deixados para ser guiados pela nossa própria mente, guiados pela nossa própria vontade. E se você for observar, é exatamente esse conceito errado que Satanás tem tentado fazer com que ganhe força, não somente nas igrejas, como também fora da igreja, dizendo que o ser humano tem capacidade tal de desenvolvimento intelectual que ele é capaz de se guiar sozinhos. Queridos, isto é muito diabólico. Isto é muito diabólico e nós precisamos ter muito cuidado com essas ideias sofisticadas e bem elaboradas pelo inimigo. Isso porque você e eu precisamos de um guia para a nossa jornada. E esse guia é aquele que nos conhece e conhece também o caminho. Conhece não apenas o caminho, mas ele tem o conhecimento das armadilhas que o inimigo pode espalhar ao longo do caminho. E assim, você e eu mantendo comunhão com ele, ele pode nos direcionar, pode nos guiar da melhor forma para que, ao longo do percurso, você e eu soframos os menores danos possíveis, você e eu possamos abençoar pessoas que estão no mesmo caminho e você e eu consigamos chegar ao destino final, que é a vida eterna. O Espírito Santo, ele quer guiar, muitas vezes nós falamos a nossa vida como sendo o momento máximo, mas se você parar para analisar os detalhes, o Espírito ele quer guiar as minhas decisões, o Espírito Santo quer guiar as minhas reações, o Espírito Santo quer guiar aquilo que eu falo, o Espírito Santo quer guiar como eu estou me comportando, me conduzindo. Ele precisa guiar os meus relacionamentos, ele precisa guiar todas as coisas da minha vida. Isso porque quando eu e você fazemos uma entrega, nós estamos falando assim: Senhor, eu sozinho não consigo. Então faz um favor para mim, me guia, me guia. E todos aqueles que tomarem essa decisão nunca serão deixados à deriva, nunca serão conduzidos por uma vereda de escuridão, mas serão conduzidos pela vereda da justiça até que se encontrem com o Senhor Jesus, que é a justiça nossa. A pergunta nesse momento de reflexão é muito simples. Você já tem permitido que o Espírito realmente guie não somente a sua vida, mas as pequenas áreas que compõem a sua vida? Será que existe algum aspecto que você ainda precisa render a Ele para que Ele tome as rédeas e conduza da forma correta? Esse é o momento de orarmos e entregarmos para que Ele seja realmente o guia infalível da nossa vida.